Vamos lá, CFO. Hoje a gente continua a questão lá, ó, da coesão e da coerência, que é o ponto expressão do espelho de avaliação das bancas de concurso. Todas as bancas de concurso trabalham com coesão e coerência. Esses são critérios aí avaliativos gerais. Bora lá. Aqui a gente vai se aprofundar mais nesse assunto hoje. Vamos ver a lógica e ali a estrutura do texto, como é que a banca lê o nosso texto. Porque o candidato imagina que é de um jeito. Hoje, aqui com essa aulinha, você que está se preparando para o concurso de CFO vai começar a visualizar como a banca olha para o seu texto. Agora, desde já eu já digo, não precisa ficar, como é que eu posso dizer assim, angustiado, né? Ai meu Deus, mas Pri, eu não consigo fazer desse jeito. Não é pra gente partir da técnica para a produção. A gente precisa fazer o texto, deixa o texto correr, né? Porque vejam, vocês já sabem fazer isso. Aqui a gente vai ver a regra para vocês poderem corrigir na releitura. Deu aquela lida, fez o texto, já sabe onde é que coloca cada uma das ideias, a gente já viu a parte de estrutura, né? Então, vai em cima das ideias ali, colocando elas no lugar certo, os acessórios do texto, justificativa, exemplo, comprovação, colocou tudo no lugar certo. Depois, no segundo momento, é que vocês vão avaliar, fazer aquela leiturazinha, observando, deixar ver se eu conseguir colocar os recursos de coesão e coerência no lugar certo. Ah, não coloquei aqui, ó, nesse período, então eu vou e ajeito, tá? Não é para fazer pensando na técnica, não, porque tudo que a gente faz pensando na técnica enrijece. Aí a gente realmente tem dificuldade, tá? Então a técnica é para auxiliar, não é para bloquear a vida da gente. Vamos deixar isso bem claro logo de entrada, tá bom? Agora, a gente que é banca, né? A gente que é avaliador, que é corretor, o nosso olho é diferente. É assim como eu vou mostrar para vocês hoje aqui, que a gente olha para o texto de vocês. A gente olha buscando os recursos, mas quando vocês fazem algo parecido com isso, ok também. A gente pontua bem, tá certo? Então, não quero ninguém preocupado aqui. Quero todo mundo livre, leve, solto, tranquilo, usando isso aqui a favor de vocês. Ok? Bora lá. Primeiro, bora falar do jogo da retomada, que é o movimento anafórico. Lembram que a gente falou na aula passada que nós íamos falar do movimento anafórico. O movimento anafórico é aquele que estou eu fazendo o texto, fiz ali 5 períodos em um parágrafo, ou seja, eu coloquei 5 pontos, e aí o que é que eu faço? Eu vou do período 2, eu escrevi o primeiro período, que é a minha afirmativa, né, o período 1. Quando eu for escrever o período 2, eu vou escrever esse período a partir de um elemento do período 1, ou eu vou pegar um elemento do período 1 e vou retomar para construir a ideia do 2. É por aí. Aí no 3 eu faço a mesma coisa, eu pego do 2. No 4 eu pego do 3 e no 5 eu pego do 4. Aí o que é que eu crio? A conexão semântica, a conexão lógica, a conexão coesiva entre as partes do parágrafo. Ok? A gente vai ver aqui passo a passo. Então, nós vamos ver a lógica da retomada do referente, e vocês já lembram que a gente falou na aula passada, referente é o quê? Referente é aquela galera que é super top no jogo de xadrez, né? Então, referente é rei, referente é rainha, referente então é substantivo e verbo. A gente viu que o substantivo e o verbo são as palavras mais importantes do texto, não foi isso? Por quê? Substantivo é de quem a gente fala. E verbo é o movimento desse substantivo. Sendo assim, essas duas classes gramaticais, esses dois elementos do texto são os mais importantes. A gente precisa ficar atentos ao uso desses dois elementos, principalmente dentro do texto. Quando a gente fala em lógica de retomar o referente, a gente vai ver qual é a lógica de fazer a retomada de substantivo e de verbo. Quando a gente fala na lógica da retomada de ideia, a gente já vai entender que um elemento, digamos que está no período 3, está retomando uma ideia em
inteira que está antes dele. Então, essa ideia só pode ser do período 2. Então, se eu estou no período 3, eu vou retomar uma ideia do período anterior. Sempre é assim, essa é a regra geral. Ok? Vamos lá então. A gente vai falar aqui hoje, especialmente nesse bloquinho, do substantivo, do verbo, do pronome pessoal e oblíquo, do advérbio e da conjunção conclusiva. Vamos falar nesses pontos aqui especialmente. E no módulo 2, nós vamos continuar esse assunto de coesão e coerência sim, tá? Porque nós ainda vamos ver vários recursos de coesão e coerência para que vocês tenham um leque aí bem abrangente para usar e abusar na prova de vocês, tá bom? Vamos lá então. Ok. Então, substantivos e verbos são referentes. O período, o parágrafo, o texto inteiro pode ser considerado a ideia que vai ser retomada. O período, o parágrafo ou o texto inteiro, a gente pode considerar como uma ideia no momento em que a gente vai fazer a retomada. Então, digamos que eu queira retomar um período inteiro, eu tenho recurso de coesão para fazer isso. Se eu quiser retomar um parágrafo inteiro, eu também posso. E se eu quiser retomar o texto inteiro, eu também posso fazer. Existem recursos de coesão e coerência que fazem esse papel, que são as classes gramaticais, né? Por isso que a gente vai ver aqui algumas classes gramaticais que têm essa função, tá? É simples, vamos lá. Primeiro eu quero que vocês olhem aqui. Essas 5 esferas que a gente desenhou são 5 períodos, vocês vão entender assim. A gente já falou na aula passada que um período é uma ideia que a gente desenvolve até o ponto. Então, em um parágrafo de 10 linhas, 8 linhas, se a gente fizer 5 períodos, tá ótimo. Pode ter menos que isso? Pode. Mas lembrem que a cada 3 linhas, no máximo, a gente vai precisar botar um ponto, encerrar aquela ideia e começar outra ideia. Porque se a gente estende a intercalada, ou seja, a gente estende o período, o que acontece? A banca vai marcar erro de coesão e coerência. Então aqui a gente tem um parágrafo. O que é que eu fiz nesse parágrafo? Percebam que eu coloquei uma barra vermelha, eu coloquei 5 barras vermelhas. Essas barras vermelhas aqui desse parágrafo estão delimitando os finais de período. Então eu tenho o final de período que termina em empírica, que é o primeiro período, eu tenho o final de período que termina em etc. Tenho outro final de período que termina em observação, outro que termina na palavra adquiridos e o último período que termina também com a palavra observação. Nós temos aí 5 barras indicando que este parágrafo tem 5 períodos. Então vamos entender assim, essas esferas que eu coloquei aqui do nosso lado esquerdo são a representação dos 5 períodos, ou seja, desse nosso parágrafo. E o que a gente vai ver hoje nesse bloquinho de estrutura? Nós vamos ver como a coesão desse parágrafo foi feita. Os recursos coesivos são bem ricos utilizados aqui nesse parágrafo, então a gente vai dar uma olhada em como é que o autor escreveu esse parágrafo aqui, quais foram as classes gramaticais utilizadas para compor a estrutura lógica, a amarração entre uma ideia e outra. E aí nós vamos entender também a lógica de retomada do referente e a lógica de retomada da ideia. E a diferença entre os dois, que é bem importante para a gente conseguir fazer o nosso texto e conseguir também diagnosticar melhor os nossos erros. Então, nós lemos o primeiro período. Vamos ler só o primeiro período, que é a primeira afirmativa. O campo específico da ciência é a realidade empírica. Preste atenção no detalhe. Vocês lembram que eu falo para vocês o quê? Como é que vai começar um período? Começa com artigo mais substantivo. Lembram disso? Artigo mais substantivo. Precisa ser o substantivo principal, aquele que vai ser o regente da minha ideia? Não, mas é importante que eu comece com artigo mais substantivo, porque nem sempre o substantivo mais importante cabe na entrada do nosso período. Então não tem problema, não precisa ser ele, mas precisa ser um substantivo. Observem que o primeiro período é uma afirmativa. Então, o verbo ser no presente do indicativo
é muito comum no primeiro período de qualquer parágrafo do texto, com exceção, claro, da conclusão, que vai começar com uma conjunção conclusiva, e com exceção também do D2, porque o D2 vai abordar os aspectos negativos, então a gente geralmente começa o D2 com a conjunção adversativa, que é aquela conjunção que vai trocar a polaridade. Eu estava no D1 falando do positivo, vou para o D2, agora vou falar do negativo. Então, coloco na entrada do D2 uma conjunção adversativa e sinalizo para a banca que eu mudei de polaridade. Falei do aspecto positivo, agora eu vou falar do aspecto negativo. Ok? Os demais parágrafos do texto, ou seja, introdução e D1, neles a gente pode sim utilizar o artigo mais o substantivo na entrada, certo? E em todos os períodos que a gente quiser. Começo de período, artigo e substantivo. A não ser que vocês usem um conector de soma, daqueles lá que a gente já viu, por exemplo, nos bloquinhos anteriores, tá? Então aqui a gente fez uma afirmativa. Olhem o verbo ser aqui no presente indicativo. O campo específico da ciência é, estão vendo o verbo aqui? É a realidade empírica. Então isso aqui é uma afirmativa. Ou é artigo, campo é substantivo, certo? Mas o substantivo que vai reger a ideia desse primeiro período é ciência. A gente só vai saber agora no segundo período. Por quê? Porque a continuação vai conduzir a gente para a ideia da ciência. Ela tem em mira os fenômenos que se podem ver, sentir, tocar, etc. Olhem só, o ela é um pronome pessoal, certo? O pronome pessoal tem a função de retomar referente, ou seja, substantivo. Mas ele pode retomar qualquer referente que estiver no período anterior a ele. No caso aqui, o ela começa o período 2. Ele pode retomar qualquer substantivo feminino singular, né? Porque ela está no feminino e no singular. Então, ele pode retomar qualquer substantivo feminino e singular que estiver no período anterior. Significa que se eu quisesse falar no período 2 sobre realidade empírica, eu poderia. Porque realidade empírica também é substantivo feminino e também está no singular. Mas, se a gente observar a ideia, a gente vai perceber que esse ela está se referindo, descrevendo ali a função da ciência. Então, o que é que a ciência faz? Ela tem em mira os fenômenos que se podem ver, sentir e tocar. O que são esses fenômenos que se podem ver, sentir e tocar? A realidade empírica. O que é a realidade empírica? A realidade empírica é composta, né, pelos fenômenos que se podem ver, sentir e tocar. Então, a ciência tem em mira esses fenômenos, a ciência tem em mira a realidade empírica. Então, o ela está retomando ciência. Significa o que é isso? Significa que eu preciso tomar cuidado quando eu escrever a minha afirmativa lá no período 1 e for usar na sequência um pronome pessoal. Por que eu preciso ter cuidado? Porque eu não posso criar ambiguidade. A pessoa que estiver lendo não pode ter dúvida com relação a o ela está retomando ciência ou realidade empírica. Então, a ideia do período 2 tem que mostrar, né, que se trata de um dos substantivos específicos, caso a gente tenha citado 2 substantivos, porque eu peguei esse exemplo aqui de propósito, tá? Eu peguei esse exemplo de propósito para mostrar para vocês que a gente tem que ter esse cuidado. Se a gente colocar um único substantivo feminino singular no período 1, o ela, o pronome pessoal, só vai ter um substantivo para retomar. Fácil. Aí tá de boa, ninguém erra. Ah, Pri, mas então eu posso colocar um só? Claro que você pode. Eu estou já mostrando o caso aqui de 2 para você perceber que é preciso tomar esse cuidado. Caso você escreva uma afirmativa que tenha 2 referentes singulares masculinos e você colocar o ele, tome cuidado para quando você for conduzir a ideia do período 2, ficar claro que você está se referindo a um dos 2. Só isso, tá? Então vamos lá. O ela é um pronome, ou seja, uma classe gramatical, é um pronome pessoal que está retomando um substantivo que é ciência no período 1. Então, ó, eu estou aqui no 2 e vou para o 1.
retomada, eu estou retomando ciência e continuando a ideia aqui. O nome disso é anáfora, né? Esse movimento é chamado de anafórico. Eu vou ir antes de mim, que é na ciência, pego a ciência e vou progredindo com a ideia. Essa é a lógica, tá? Então, beleza. O pronome pessoal, ele retoma o quê? Referente. Eu posso retomar uma ideia inteira com o pronome pessoal? Não. Quando houver no texto um ela, elas, ele, elas, vocês vão precisar achar uma palavrinha específica que é um substantivo obrigatoriamente. Ele vai estar se referindo a um substantivo. Não tem chance de ser outra coisa. Não pode ser uma ideia, não pode. Então, quando a gente for usar o pronome pessoal, a gente tem que usar especialmente para retomar um substantivo que foi apresentado no período anterior. Essa é a regra geral. Tá? Sem exceção. Regra geral sem exceção, tá? Sem exceção. No período 2, a gente tem uma enumeração ali, ó. Ver, sentir, tocar, etc. Muita gente, vamos só fazer um parêntese, né? Muita gente me pergunta, Pri, posso usar o etc no texto? É feio? Pode? A banca gosta? Não deixa? Como é que funciona isso? Olha só. Vocês podem usar. Eu, particularmente, do ponto de vista estilístico, acho acho feio, tá? Mas a banca penaliza não se você usar corretamente o recurso. O que não pode ser usado é da forma errada. Então, vamos ver como é que a gente usa o recurso da forma certa. O etc. tem regra para ser usado. A gente não pode usar o etc. na loucura louca, como muita gente usa, não. Tem que usar da forma correta, se você for usar. Eu aconselho você usar? Não. Mas se você precisar usar e você quiser usar, saiba qual é a forma correta para você fazer direitinho. Então, bora ver aqui. Olha aqui um exemplo. Ela tem em mira os fenômenos que se podem ver, sentir, tocar. Então, aqui eu sublinhei os 3 verbos. Lembra que a gente falou que referente é substantivo e referente é verbo, não é isso? Beleza, nesse caso aqui são 3 verbos. Os 3 verbos estão no infinitivo. Se o primeiro estiver no infinitivo, o segundo e o terceiro obrigatoriamente precisam estar no infinitivo. Pri, se eu não quiser botar no infinitivo, tá errado. Se o primeiro estiver no particípio, o segundo e o terceiro tem que estar no particípio. Se o primeiro estiver no presente, o segundo e o terceiro tem que estar no presente. Isso é regra, tá? Então, fenômenos que se podem ver, terminação aí é R, né? Sentir, terminação IR, tocar, terminação AR. Os 3 estão no infinitivo. Pode ser assim, tem que ser assim. Aí tá certo. E outra, tem 3. Regra de enumeração é a seguinte, tem que ser 3 elementos. 3 e aí coloca etc. Essa é a regra da enumeração. Sempre que a gente vai enumerar, a gente tem que usar 3 elementos. Mas aquelas pessoas que usam o etc. e colocam reticência, estão criando um negócio chamado pleonasmo. Se o etc. diz e muitos outros, e os 3 pontinhos diz e muitos outros, e o negócio continua aqui, então e continua indefinidamente, é um pleonasmo. Tá? O pleonasmo é um excesso, né? E um excesso que gera erro gramatical. Aquele negócio que a gente fala, né? A grande maioria não pode. Se é maioria, já é grande. Então, não dá pra gente dizer a grande maioria, tá? O nome disso aí é pleonasmo e é um erro gramatical que as bancas penalizam. Então, ok. 3 verbos aqui enumerados, a gente chama, são 3 referentes. Então, esse recurso aqui que precisa ser utilizado quando a gente usa o etc. é a enumeração. A gente viu ele na aula passada, não foi? Vimos o recurso da enumeração quando a gente falou dos exemplos. Sempre que a gente utilizar exemplos, a gente vai estar usando o recurso da enumeração. São substantivos ou verbos que vêm ali na vírgula. Mas existem 2 outras palavrinhas que são utilizadas mais ou menos no sentido do etc. e que gera dúvida também dentro do texto. Bora aproveitar aqui esse parêntese para falar delas também. A gente viu que o etc. enumera, então tem que ter 3 referentes para a gente usar o etc. corretamente. Sublinhamos ali ver, sentir e tocar. Ok.
Mas se eu quiser usar entre outros, ou se eu quiser usar entre outras, eu posso? Pode, mas tem que ter 3 referentes antes também. Então, olha o exemplo aqui. A polícia, as políticas públicas e a conscientização da população, entre outras estratégias estatais, têm sido responsáveis pela contenção da violência no país. Então, ali a gente tem 3 referentes. Mas a gente está dizendo que não é só a polícia, as políticas públicas e a conscientização da população que contém a violência no país. A gente está dizendo que são outras coisas também. Por exemplo, a educação, que a gente não colocou aí nessa lista. Então, a gente quer enumerar 3 e aí a gente quer usar a palavra entre outros. Pode? Pode, mas tem que ter 3. Se a gente usar 2 e depois colocar entre outros, não está correto. Tá bom? E dentre outros, quando é que eu posso usar o dentre outros? Ó, a gente vai usar o dentre outros quando nós quisermos falar de um só item. Então, escolhe um único referente no meio de outros para abordar. É só um referente que a gente vai desenvolver. Então, por exemplo, a polícia, dentre outros instrumentos estatais, tem como objetivo a contenção da violência. Nesse exemplo, eu só quero falar da polícia. Então, eu vou colocar dentre outros. Dentre outros o quê? Instrumentos estatais. Quando a gente usar o entre outros e o dentre outros, vocês vão ver que a gente vai precisar dessa palavrinha aí que faz um link com o substantivo que foi mencionado, ou os substantivos. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Existem as regras de utilização desses recursos. A gente não pode usar esses recursos de qualquer forma, tá? Bora seguir aqui agora na coesão. Nós falamos do período 2 para o 1, que houve ali a utilização do pronome pessoal ela para retomar o substantivo ciência. Não foi assim? Agora nós vamos para o período 3. Do período 3 para o período 2, o que é que houve aqui nesse parágrafo? Como é que houve aqui o processo de coesão? Olhem só. O período 2, ela tem em mira os fenômenos que se podem ver, sentir, tocar, etc., né? Que se refere à ciência ou ela. Daí a importância que tem a observação. É muito comum que as pessoas me perguntem se podem usar o daí no texto. Pode sim, tá? O daí é um advérbio e ele tem a função de retomar a ideia toda do período anterior. Então, sim, ele é um bom recurso para o nosso texto. Ele não é uma gíria, embora a gente use como gíria aqui no Brasil também, mas dentro do texto, quando ele aparece, é só ele estar corretamente empregado que a gente, né, que o corretor de modo geral vai olhar como advérbio. Então não se preocupem não, se vocês usarem ali direitinho, não usarem como vício de fala, né, como a gente, sim, mas daí aconteceu isso. As pessoas usam daí como vício mais numa narrativa, mas num texto dissertativo usam geralmente certinho. Então o daí é um advérbio. E esse advérbio tem a capacidade de retomar a ideia. Olha só, pronome pessoal retoma o quê? Referente, substantivo, não é isso? Já o advérbio retoma uma ideia. Ah, Pri, eu posso usar um advérbio para retomar um referente? Não. O advérbio não consegue retomar um referente, ele só consegue retomar a ideia. Se liguem aqui, ó. Daí a importância que tem a observação. Daí, de tudo que foi dito no período anterior, a gente entende, a gente depreende que a observação é importante. Não foi a ideia toda que foi retomada? É isso mesmo que ele faz. Então, do período 2 para o 1, houve uma retomada anafórica com pronome pessoal, ela, que retomou um substantivo. Do período 3 para o período 2, houve uma retomada anafórica de um advérbio que retomou uma ideia toda. Fechou, beleza? Vamos ver então outras possibilidades aqui. Advérbio retoma ideia, pronome retoma referente. Agora nós vamos para o próximo período. Nós estamos ali no período 3, ó. Daí a importância que tem a observação. E vamos agora para o período 4. Devemos considerá-la como ponto de partida para todo estudo científico e meio para verificar e validar os conhecimentos adquiridos. Então, ó, no período 4, nós temos o pronome oblíquo, considerá-la. Esse lá aí,
ele é um pronome, né, que vem ali coladinho com o verbo, por isso que a gente chama que é o pronome oblíquo, e ele está retomando um substantivo, porque nós já vimos que pronome retoma substantivo, né, pronome pessoal, e pronome oblíquo também retoma substantivo, tá? Pronome pessoal retoma substantivo, pronome oblíquo retoma substantivo. Então, considerá-la, eu vou procurar, ó, se o lá está no singular e no feminino, né, não é considerá-lo. Se fosse considerá-lo, eu saberia que eu tinha que pegar um referente masculino singular do período anterior. Mas, como é considerá-la, eu já sei que é um referente, um substantivo feminino e singular. Aí eu vou lá para o período anterior e eu vejo que está se referindo a quê? Daí a importância que tem o quê? A observação. Devemos considerá-la ponto de partida. Considerar quem como ponto de partida? A observação. Então, observação é o substantivo que o lá, o pronome oblíquo, está retomando. A coesão aí está sendo feita com o pronome oblíquo, certo? Então, é uma retomada de referente. Na sequência, no último período do texto, do parágrafo, a gente vai encontrar aqui, ó. Não se pode, portanto, falar em ciência sem fazer referência à observação. Olhem só para esse detalhe. Vocês viram que a gente tem um portanto aqui. O portanto, vocês lembram, a gente viu lá nos bloquinhos anteriores, quando a gente falou em estrutura, é uma das palavras indicadas para a gente começar a conclusão. Lembram disso? Não confundam, portanto, com contudo. Contudo, é conjunção adversativa, então é troca de polaridade. Por que é que eu falo isso? Porque é muito comum que as pessoas confundam. Então, coloquem isso aí na mesinha de trabalho de vocês, destaquem. Contudo, é conjunção adversativa, troca de polaridades ali. Portanto, é conjunção conclusiva, começo da conclusão. Pri, eu posso usar um portanto assim como no texto eles usaram, entre vírgulas dentro de um parágrafo, quando eu quiser dar um caráter de conclusão a uma ideia dentro de um parágrafo qualquer do texto? Não. O único lugar em que cabe o portanto é na conclusão. Você pode até não colocar ele na entrada da conclusão. Você pode começar a conclusão com um outro marcador de finalização e colocar o portanto lá por baixo. Pode sim. Acontece de ficar correto. Mas qual é o ideal, o certinho? Colocar no início. Ah, mas Pri, eu fiz aqui o texto e quando chegou no início da minha conclusão, o portanto não se encaixou. Então não usa o portanto. Vê qual é a palavrinha que se encaixa melhor. Se é um enfim, um por fim, se é um com isso, um diante disso, um em resumo, qualquer um daqueles outros marcadores que a gente viu ou que você já saiba que serve para conclusão, tá? Então não existe nenhuma palavra dentro do texto que sempre vai dar certo. Por quê? Porque depende de como você terminou o parágrafo anterior. Então não existe esse negócio de esqueleto de palavra. Deixa eu montar um esqueleto de palavra aqui para na hora da prova eu usar. Não façam isso, porque isso não dá certo. Em muitos casos. Pode acontecer de dar certo, claro, né? Sorte existe, pode acontecer. Mas não é indicado. Eu não recomendo isso para ninguém. Eu prefiro que vocês façam prestando atenção realmente se bate com o que você diz ou não, tá? É mais seguro. Ok, então aqui a gente usou um portanto. O que é que a gente entende? Quando a gente usa uma conjunção, a conjunção é como um advérbio. Ela tem a capacidade de retomar ideias. Então, uma conclusão traz uma conjunção conclusiva. Então, quando eu uso uma conjunção conclusiva, eu não retomo apenas o período anterior, eu retomo todas as ideias mencionadas no parágrafo. Olhem o poder da conjunção conclusiva. Então, ela não vai pegar só o que foi dito antes dela. Ela vai pegar tudo o que foi dito antes. Por isso que é importante que a gente termine o texto e comece a conclusão, né? Na verdade, é importante que a gente comece a conclusão com uma conjunção conclusiva para avisar a banca. Banca, ó, agora eu estou retomando as ideias, finalizando aqui para apresentar as minhas soluções. Então, você mostra para a banca domínio argumentativo.
Isso é bem importante. Fechou? Então aqui o portanto está retomando ideias, várias ideias, as ideias que estão presentes no período 1, 2, 3 e 4. Todas elas. Então aqui, pra gente fechar esse bloquinho, o que é que eu quero que vocês observem? No período 1, a gente usou ali ciência, que é um substantivo, retomamos pelo pronome pessoal ela. No período 2, a gente tem uma ideia, que foi retomada no período 3 pelo advérbio daí. No período 3, teve um substantivo ali que foi importante, que regeu a ideia do período 3, que foi a observação. E aí, quando chegou no período 4, o pronome oblíquo retomou esse substantivo do período 3. O período final, que foi o período 5, não retomou nada do período 4, porque ele era conclusivo, ele preferiu retomar as ideias do parágrafo inteiro. Ótimo! Então, essa coesão aí foi bem feita. A gente mostrou para vocês o movimento anafórico, como é que é feito, e a retomada tanto de referente quanto de ideia. Nós vimos alguns dos recursos gramaticais, das classes gramaticais, que fazem esse movimento anafórico de retomada. A proposta dessa aulinha era essa mesma, para que vocês entendessem a lógica de retomar um referente e de retomar uma ideia. Vamos aprofundar ainda esse assunto lá no nosso módulo 2. Fechou? Então a gente fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem.